Amigo alternativo, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de seleção brasileira, mas quem conhece a última divisão há algum tempo já sabe que a abordagem vai ser um pouco diferente. Historicamente, o jogador para ser convocado ele precisa estar em time de primeira divisão, em grandes centros, tanto no Brasil quanto na Europa principalmente. Nesse vídeo a gente vai falar de outros casos, jogadores que foram convocados estando em clubes menores, em clubes de segunda divisão, de terceira divisão, de divisões inferiores. A gente vai lembrar alguns casos aqui. Lembrando que esse vídeo foi uma sugestão do André Strapp, colaborador do Última Divisão. Você quer colaborar? ultimadivisão.com.br/apoie. Antes de começar, a gente vai falar do aplicativo OneFootball. Você quer acompanhar jogos do campeonato alemão e do campeonato francês de graça? É só baixar o aplicativo. Tem também notícias, mercado da bola, estatísticas, tempo real de partidas, ok? É só clicar no link aqui na descrição e baixar gratuitamente. O caso do Zé Mário é uma exceção nessa lista, mas a gente julgou que precisava estar até pelo pioneirismo. Em 76, o Botafogo de Ribeirão Preto jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Só que era uma competição bem diferente do que é hoje, eram 54 times. O Botafogo conseguiu até um 13º lugar bem bom, e o Zé Mário chegou a fazer gol naquela competição. Aí veio 77. Em 77, um paulistão bastante emblemático, o Botafogo foi campeão do primeiro turno. E o Zé Mário foi convocado para a seleção brasileira. Nisso, ele se tornou o primeiro jogador de um time de interior do Brasil a ser convocado para a seleção. Inclusive chegou a jogar, jogou dois amistosos, um deles um 0-0 contra a Inglaterra. O Zé Mário era um cara visto com muito potencial, um candidato a craque. Só que justamente na época da convocação, ele passou por exames que descobriram uma leucemia. Ele acabou falecendo muito novo, com 20 anos, em 1978. Então, o futebol perdeu ele muito prematuramente. Mas deixou esse legado pioneiro na seleção brasileira. A convocação do Márcio Santos em 90 talvez seja a mais emblemática dessa lista aqui. Naquele ano, o Novo Horizontino nem sequer disputava divisões do Campeonato Brasileiro. Chegou a disputar a Série B em 89 e em 91. Em 90, não disputou. Só que a seleção brasileira vinha num momento de reformulação depois da Copa de 90. Sebastião Lazzaroni saiu, entrou o Paulo Roberto Falcão, que começou a observar diversos novos jogadores. Entre esses, jogadores de Bragantino e Novo Horizontino, que fizeram a final do Campeonato Paulista. O Márcio Santos estava entre esses jogadores observados e foi convocado. O final do Paulistão foi em agosto, ele nem disputou um dos jogos da final, e ele estreou pela seleção brasileira, ainda como atleta do Novo Horizontino, em setembro, num amistoso contra a Espanha. O resto, depois é história, né? O Roberto Carlos começou a carreira no União São João de Araras e sempre foi muito bem visto, desde as categorias de base. Tanto que em 91 ele foi vice-campeão mundial de júniores com a seleção brasileira. Em 92, com o União, o Roberto disputou a Série B do Brasileiro e foi um dos 12 times daquela competição que conseguiu uma vaga na Série A de 93. Ainda em 92, o Roberto foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Disputou um amistoso contra os Estados Unidos em Fortaleza, que o Brasil venceu por 3-0. Naquele ano, defendendo a União São João, ele já era cotado no futebol do exterior. Tanto que ele foi emprestado para o Atlético Mineiro para disputar uma série de amistosos pela Europa e já era cotado pelo Real Madrid, entre outros clubes. Acabou que a negociação não rolou, ele voltou para o Brasil e aí foi negociado para o Palmeiras, depois foi para a Inter de Milão e para o próprio Real Madrid. Em 2013, o Palmeiras estava disputando pela segunda vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, pesou muito o fato de o Filipão ter reassumido o comando da seleção, então o Palmeiras teve jogador convocado para a seleção brasileira na época. Foi o caso do zagueiro Henrique, que teve boas passagens pelo Palmeiras e gozava de algum prestígio também com o Filipão. Então, mesmo com o Palmeiras na segunda divisão nacional na época, ele foi convocado para algumas partidas da seleção naquele ano. O Henrique, por exemplo, teve na seleção brasileira no 2-2 contra o Chile, na vitória por 3-1 em cima de Portugal, ou no 2-0 em cima de Zâmbia. Vale lembrar que, mesmo naqueles maus momentos do Palmeiras em 2012 e 2013, o time teve outros jogadores convocados para seleções do exterior. Foi o caso do Barcos, por exemplo, e foi o caso do Valdívia, respectivamente para a Argentina e para Chile. Se eu te perguntar qual era o time que o Júlio César defendia na época da Copa de 2014, você vai responder o quê? Inter de Milão? Então, você também foi traído pela memória. Em 2012, ele saiu da Inter e foi para o Queen's Park Rangers.
Acontece que na temporada 2012-2013, o Queen's Park Rangers foi rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra. E mesmo assim, o Júlio continuou sendo convocado para a seleção brasileira. Só que na época, o Júlio foi parar na reserva do time inglês. E para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, ele foi para outra equipe, o Toronto FC. Pouca gente lembra do Júlio do Toronto FC, mas era o time que de fato ele defendia quando disputou a Copa de 2014. O Internacional é tradicionalmente um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quanto a isso, acho que ninguém tem dúvidas. Só que justamente em 2017, ano que o time disputou pela primeira vez a Série B, teve um jogador convocado. Você lembra? Foi o Danilo Fernandes. Na época, ele foi convocado pelo Tite para um amistoso contra a Colômbia em homenagem às vítimas da tragédia da Chapecoense, acontecido um ano antes. As duas seleções contaram só com jogadores que atuavam nos dois países. Mesmo convocado, o Danilo acabou nem jogando aquela partida. O titular do Brasil foi o Everton, que era do Atlético Paranaense, depois foi para o Palmeiras, foi campeão olímpico em 2016. O Brasil acabou vencendo aquele amistoso por 1-0. Outra convocação que o Tite buscou na Série B do Campeonato Brasileiro foi do Ivan, goleiro da Ponte Preta. Em 2019, ele foi chamado para 2 amistosos do Brasil, contra a Colômbia e contra o Peru. Essa convocação serviu meio como uma ambientação do jogador à seleção principal, aquela observação para o Tite fazer, tanto que ele acabou nem disputando os 2 jogos. Tanto contra a Colômbia quanto contra o Peru, o Ederson do Manchester City foi o titular do gol. Contra a Colômbia, o Brasil empatou por 2-2. Contra o Peru, acabou perdendo, 1-0. Mas serviu pro Ivan dar aquela ambientada, para se apresentar de repente para uma futura convocação, principalmente pensando em seleção olímpica, por exemplo. Bom, essa foi a lista que a gente lembrou, que a gente pesquisou aqui de jogadores que foram convocados para a seleção brasileira sem estarem atuando na primeira divisão, ou do Brasil ou do exterior. Se você acha que faltou algum nome, se você lembrou de alguém que não está nessa lista, deixa aí pra gente nos comentários. Quem sabe não viram um outro vídeo no futuro, ok? Um abraço, pessoal!